Quebra-pau pesadíssimo entre o Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, o partido do Bolsonaro, e Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado. Porque vocês estão vendo todas as buscas e apreensões contra bolsonaristas. Primeiro foi o Carlos Jordi, o Congresso deu as costas, e agora o Alexandre Ramagem, que o Congresso também deu as costas. Valdemar Costa Neto falou que o Rodrigo Pacheco era frouxo por permitir essas ações no Congresso. E o Pacheco virou e falou o seguinte: Valdemar, fica na tua, porque você passa pano pro STF nas costas, nos bastidores. Ou seja, o Rodrigo Pacheco expôs o Valdemar Costa Neto, falou que ele é um traidor do bolsonarismo. E o pior de tudo é que o Arthur Lira e o Centrão falaram o seguinte: não vamos dar blindagem para nenhum bolsonarista. Coloca aqui nos comentários: o bolsonarismo está ruindo? Valdemar Costa Neto perdeu o controle do partido? Você tem curtido esse movimento ou esse momento dos bolsonaristas? Então deixa o like e se inscreva no canal. Tudo começou por conta da operação lá atrás contra o Carlos Jordi, aquele deputado bolsonarista líder da oposição, que sofreu busca e apreensão por supostamente ter incitado os atos antidemocráticos, ter coordenado um núcleo de ataques às instituições. Isso foi na semana passada, houve busca e apreensão no gabinete do Jordi, lá na Câmara dos Deputados. Depois, nós tivemos o episódio do Alexandre Ramagem, por conta da utilização de um software espião, mais de 30 mil vezes, uma quantidade enorme de contas que deixou o Bolsonaro simplesmente desesperado. E os bolsonaristas também, porque são muitas frentes sendo deflagradas contra os bolsonaristas. É Ramagem, é Jordi, quem vai ser o próximo? E o Valdemar Costa Neto precisa defender os bolsonaristas porque eles são parte integrantes do partido dele. Parte integrante, né? Do partido dele, do PL. E aí o que ele fez? Depois de todo o desespero, sair em defesa do Ramagem. Ele começou a falar que o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado e também do Congresso, é frouxo. É frouxo por permitir operações da Polícia Federal dentro do Congresso, sendo que são ações que estão perseguindo parlamentares, principalmente parlamentares bolsonaristas. Esse ataque ao Rodrigo Pacheco é uma tentativa do Valdemar Costa Neto fazer acenos ao Bolsonaro e aos bolsonaristas, mas que não deu certo, na verdade deu completamente errado. O Valdemar Costa Neto, ele não sabe como dialogar com os bolsonaristas. Eu comentei recentemente com você que o Costa Neto fez uma postagem, um vídeo numa rede social, falando que o Bolsonaro, que o Lula não chega nem aos pés do Bolsonaro, que o Bolsonaro representa algo muito maior do que o Lula. E o Boy, que é o apelido do Costa Neto, não entende a comunicação dos bolsonaristas. Não adianta você colocar o Bolsonaro acima de alguém. Você sempre tem que rebaixar a outra pessoa para abaixo do bolsonarista. Então não é o Bolsonaro que tem que ser colocado acima do Lula, mas o Lula que tem que ser colocado abaixo do Bolsonaro. O bolsonarista não se acha melhor do que ninguém, ele acha que o outro é pior que ele. Essa é a forma de se comunicar. Mas o Costa Neto não sabe fazer isso, tenta fazer acenos ao Bolsonaro e acaba se dando mal. Ele tá com medo, claro, porque esse caso do Ramagem revela toda a estrutura de ataque às instituições republicanas, como nós estamos falando. Porque o Alexandre Ramagem possivelmente passava as informações da BIM paralela para os filhos do Bolsonaro e eles usavam para várias outras coisas. Muito possivelmente também o gabinete do ódio do Carlos Bolsonaro. Então quando você tem tantas pessoas do núcleo duro do bolsonarismo envolvidas, e elas são teoricamente ou em tese as principais estrelas do PL, o Valdemar fica com medo. E ele quer porque quer algum tipo de proteção ou um espírito de corpo que não vai ter por parte do Congresso com os seus parlamentares, ou seja, os bolsonaristas. Só que, pessoal, aconteceu aí um problema, porque o Rodrigo Pacheco reagiu, claro, não gostou de ser chamado de frouxo, e não somente ele reagiu contra o Valdemar Costa Neto, como ele expôs o Valdemar Costa Neto. Primeiro, o Pacheco falou o seguinte: o Valdemar Costa Neto não dá para ter diálogo com ele, porque ele só quer aumentar o grupo, porque ele está de olho em fundo eleitoral. Ele não consegue nem organizar a oposição para formar a maioria para derrubar, ou para formar a maioria para votarem a proibição, a restrição das decisões monocráticas de ministros do STF. Ele não consegue fazer isso, ele não organiza nada. E o pior
é que nos bastidores ele passa pano para o STF. Eu detesto essa expressão, mas foi exatamente isso que o Pacheco falou, passar pano. Que significa uma certa conivência nos bastidores do Valdemar Costa Neto com o STF. Essa fala do Rodrigo Pacheco, ela é simplesmente uma bomba para o Valdemar Costa Neto. Porque ela expõe que o Costa Neto ele é um falso na frente dos bolsonaristas. Porque o Costa Neto pede impeachment de ministro do Supremo, pede impeachment do Alexandre de Moraes, faz acenos aos bolsonaristas, mas na hora do vamos ver, nos bastidores, o Costa Neto defende o STF. Pô. E a fala do Pacheco, ela surge justamente no momento em que o Valdemar Costa Neto está tentando se reaproximar dos bolsonaristas. Por conta daquele vídeo que foi divulgado do Valdemar Costa Neto falando do Lula, aquilo pegou mal. E aí, num cenário que há uma grande desconfiança já dos bolsonaristas com o Costa Neto, com o boy, toda vez surge histórias de motim, vem o Pacheco e fala que o boy trai o movimento bolsonarista no bastidor, mete chifre nele nos bastidores. Ora, não vai dar certo. É claro que essa fala do Rodrigo Pacheco expôs, na visão do Thales Faria, e eu concordo, que o Valdemar Costa Neto usa o Bolsonaro como bem entende, principalmente como joguete eleitoral. Ok, isso a gente já sabe. Mas reforça também que o Valdemar Costa Neto vai descartar o Bolsonaro, porque você não usa nada para sempre, você usa e depois joga fora. E a gente aqui especula, até o Josias de Souza do UOL também tem essa mesma percepção, que o Bolsonaro vai ser abandonado pelo Valdemar Costa Neto depois da campanha municipal. Esse é o deadline, para usar um termo aqui Faria Limer, é um deadline que o Costa Neto dará ou está dando ao Bolsonaro. Outro elemento importante disso é Arthur Lira e o Centrão. Segundo informações também do Thales Faria, Lira não vai ajudar, não vai promover espírito de corpo do Legislativo, muito menos da Câmara, com o Alexandre Ramagem. Por quê? Porque o Arthur Lira ficou sabendo que a BIM Paralela, na época que ela era comandada, a BIM Paralela só existia uma, né? Que a BIM Paralela espionou deputados ou parlamentares de oposição e governistas na época que Bolsonaro era o presidente. Então não somente deputados e parlamentares de esquerda foram espionados, mas também parlamentares de direita, que eram aliados do Bolsonaro. O Arthur Lira era a base governista, será que ele foi espionado ilegalmente pelo Ramagem? Então ele não vai fazer qualquer tipo de garantia ou proteção. A gente já sabe que o Arthur Lira não quer que os bolsonaristas o usem como instrumento de lacração nas redes sociais. Ele já falou que não vai ter CPI de Mindgate, não vai ter CPI de nada, absolutamente nada, porque ele não quer dar palco para bolsonarista. E Lira e o Centrão, ou lideranças do Centrão, estão assim, bastante irritados com as lideranças bolsonaristas do PL. É claro que o Arthur Lira não vai falar nada sobre isso publicamente, porque ele precisa dos votos do PL para 2025 na tentativa de eleger o sucessor. Mas o Centrão e o Arthur Lira abandonaram os bolsonaristas porque muitos desses bolsonaristas incentivaram as invasões na Praça dos Três Poderes, também no Congresso Nacional. Então eles olham para esses caras e falam assim, pô, eles nos atacaram. Não é um ataque somente à Praça dos Três Poderes, não, é um ataque a nós também. Então nós não vamos ter solidariedade alguma com eles. E não tem que ter mesmo, né? Se quiserem ter solidariedade, isso não estou conseguindo nem falar. Que vão ali fazer visita íntima lá na Papuda ou na Colmeia, onde quer que seja.